Fala galera, Academia de Cientistas na área. Tô aqui para mostrar para vocês, olha que coisa linda minha tabelinha. Olha que coisa linda. Infelizmente minha tabela periódica está incompleta. O assunto do nosso vídeo de hoje é radiação. Se liga aí. Radioatividade é a atividade que alguns elementos têm de emitir algumas radiações. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para o André explicar isso daqui a pouco, tá? Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês a parte da química, dos elementos químicos que apresentam aí radioatividade. Se você olhar e perceber, tá? Numa tabela periódica que você tenha, os elementos radioativos, eles estão aqui, ó, a partir do número 84 para frente, até o número 118. Até o número 118 eles são radioativos, têm essas propriedades de emitir partículas ou radiação. Muito bem, com exceção aqui, ó, do tequnécio. O tequnécio tem o número 43 e é radioativo. Naturalmente não. Por quê? Porque ele é um elemento que foi sintetizado. Na tabela periódica, a maioria dos elementos radioativos foram sintetizados. A história conta que o estudo começa de radioatividade a partir do urânio. O urânio é um elemento químico natural e naturalmente ele é radioativo. Então ele não precisa ser produzido em laboratório para emitir a radiação. Está aqui o urânio. Depois de alguns estudos, se observou também a existência de um outro elemento natural que emitia a radiação, o tório. E o mais famoso de todos, devido aos estudos do casal Curie, principalmente de Madame Curie, é o polônio. O polônio também é um metal natural que emite radiação. Muito bem. Outra história legal e interessante é o seguinte: a maioria dos elementos aqui, a partir do número atômico 110, a partir do número atômico do número atômico 93, eles são sintéticos, são produzidos em laboratório, a partir de colisão de outros átomos. Você tem a formação de novos elementos químicos. Alguns desses elementos chegam a durar apenas segundos, 20 segundos, coisa de piscar o olho, já não existe mais o elemento químico, certo? Por que isso acontece? Porque quando eu tenho uma amostra radioativa, a radiação é emitida, essa radiação transforma, ou as partículas transformam um elemento em um novo elemento. Isso a gente chama de decaimento. Muito bem, são sintéticos. Os novos elementos que foram encontrados, os 113, os 115, os 117, os 118, eles são elementos sintéticos, produzidos em laboratório com uma duração muito pequena. Eles não têm utilidade ainda, são apenas para fins de estudos científicos. Não tem uma utilidade como, por exemplo, a gente tem do carbono, o nitrogênio, o oxigênio, que formam toda a matéria orgânica junto com o hidrogênio, o chumbo, certo? Não tem essa função ainda, não tem uma função de aplicação para eles. Como tem, por exemplo, o urânio. O urânio é utilizado na fissão nuclear, na usina termonuclear, que eu posso deixar para você aqui o link da usina termonuclear. Veja aí, eu, o Giovanni e o André discutindo sobre a usina nuclear, certo? Então olha lá, temos alguns elementos que são naturais, outros elementos que são sintéticos. Os elementos sintéticos que são produzidos em laboratório têm um tempo muito curto. E perceba uma coisa interessante, os elementos radioativos estão mais abaixo da tabela periódica. Por quê? Porque aqui embaixo da tabela periódica é onde a gente tem os elementos com maior massa, os mais maçudões. Pensando agora, os elementos mais maçudos são radioativos. Os elementos mais maçudões são produzidos em laboratório e são radioativos. Será que tem alguma coisa a ver a massa dos elementos com o seu poder de radiação, o seu poder de radioatividade? Essa pergunta eu vou mandar pro André. Legal. Agora, vou mandar outra pergunta falando em radioatividade. Por quê? Depois da radiação, a gente teve uma grande gama de aplicação para radiação. E um dos usos principais, uma das utilizações principais, é na medicina e na usina nuclear, para produção de energia. Será que tem algum perigo ficar exposto a essa radiação? O que acontece se eu ficar exposto a essa radiação? E na medicina, como é que funciona isso?
Essa pergunta eu vou mandar para o Giovanni. Se liga nos próximos vídeos que tanto o André quanto o Giovanni vão responder a nossa pergunta. Daqui uns dias eu volto falando mais sobre a tabela periódica. Beleza? Tchau!